Beleza. Então, ó, a gente finaliza aqui o crime de extorsão, a figura típica do artigo 158, e vamos ao estudo do artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. Também um crime complexo, né, o cárcere privado com a extorsão. Então, sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado, aliás, é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a reclusão passa a ser de 12 a 20 anos. Então, a primeira forma qualificada da extorsão está aqui no parágrafo 1º. E aí, 3 qualificadoras. Primeira qualificadora, se o sequestro durar mais de 24 horas, ou se o sequestrado for menor de 18 ou maior de 60, ou a terceira qualificadora, se o crime for cometido por quadrilha ou bando, né? Agora, a redação correta, né, a expressão correta aqui, se o crime for cometido por associação criminosa, lá do 288 do Código Penal. A outra qualificadora do parágrafo 2º, né, a outra modalidade de extorsão mediante sequestro qualificada, é se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, né, seja grave ou gravíssima, a reclusão é de 16 a 24 anos. Se da extorsão mediante sequestro resulta morte da vítima, a pena é de 24 anos a 30 anos de reclusão. É a pena mais alta que nós temos dentro do Código Penal. Então, o crime com punição mais severa dentro do Código Penal em abstrato é do artigo 159, parágrafo 3º. Certo? Então, a gente tem a forma simples do caput, do 159, e 3 formas qualificadas, do parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Parágrafo 4º tem uma causa de diminuição de pena. Se o crime... Opa. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, eu tenho 4 parágrafos no 159, sendo que os 3 primeiros são 3 qualificadoras e o último é uma minorante, é uma causa de diminuição de pena. Beleza? Então, esse aí é a extorsão mediante sequestro. Tudo que nós vimos em relação à extorsão se aplica à extorsão mediante sequestro com as qualificadoras aqui do parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, com a causa de diminuição também do parágrafo 4º. Lembrando que essas penas se aplicam ao sequestro relâmpago, a extorsão com restrição da liberdade da vítima. Restrição porque a extorsão com privação da liberdade da vítima é considerada extorsão mediante sequestro. Certo? Então, muita atenção com isso. Então, se houver no sequestro relâmpago resultado de lesão corporal de natureza grave, aplica-se a pena do parágrafo 2º do 159, ou se houver no sequestro relâmpago resultado morte, a pena é a pena do 159, parágrafo 3º do Código Penal. E aqui essa diferença nós já fizemos, né, a privação e a restrição da liberdade da vítima. O momento consumativo
da extorsão mediante sequestro. Aqui, ó, tal qual lá na extorsão com restrição da liberdade, vou colocar aqui, ó, a extorsão mediante sequestro. Artigo 159. E a extorsão com restrição da liberdade então, a extorsão mediante sequestro, do 159. E a extorsão com restrição da liberdade da vítima. Do artigo 158, parágrafo 3º. Consumam-se com o que foi decidido não foi um funcionário que foi a paróquia Nossa Senhora da Saúde que decidiu, não funcionário. Então, por isso eu acho que eu disse que nós estamos em nome da igreja, né, em nome da instituição, entendeu? Consumam-se com emprego de violência ou grave ameaça logo em seguida a melhor. Deixa eu melhorar essa redação aqui, porque senão vai ficar muito confuso. Então, consumam-se com o emprego de violência ou grave ameaça, seguida da limitação da liberdade da vítima. Então, a extorsão mediante sequestro e a extorsão com restrição da liberdade da vítima, os artigos 159 e 158, parágrafo 3º, respectivamente, consumam-se com o emprego de violência ou grave ameaça, seguida da limitação da liberdade da vítima. Então, vou dar 2 exemplos, para vocês poderem entender. Ó, imagine que o agente entrou no carro da vítima, apontou a arma para a vítima e falou assim, olha, você é correntista de qual banco? Ah, sou correntista do Banco do Brasil. Então, toca para a agência do Banco do Brasil, que você vai sacar o dinheiro que tiver disponível lá na sua conta. E aí, os dois vão para a agência do Banco do Brasil, chega, para na agência, quando para na porta da agência, tá com a viatura da Polícia Militar parada, a vítima fica meio nervosa, os policiais percebem aquela movimentação e prendem o sujeito em flagrante. Por qual crime que ele vai responder? Vai responder por sequestro relâmpago consumado, extorsão com restrição da liberdade da vítima consumado. Artigo 158, parágrafo 3º. Da mesma forma, se os agentes sequestram a vítima com a intenção de pedir um resgate, já tem um cativeiro, tudo arrumado, tudo certinho, e esperam a vítima sair do serviço, quando ela põe o pé na rua, colocam ela dentro do carro, né, com a intenção de levá-la para o cativeiro. A polícia já estava investigando a associação criminosa, e aí, quando eles chegam no cativeiro, a polícia já estava lá esperando eles chegarem, e efetuou a prisão em flagrante deles. Qual que é o crime que eles praticaram?
extorsão mediante sequestro consumada. Por quê? Porque houve o emprego da violência ou da grave ameaça, seguida da limitação, né? A gente não pode utilizar os termos nem privação nem restrição, porque senão já direciona para a extorsão mediante sequestro ou para o sequestro relâmpago. Então, aplicou a violência ou a grave ameaça seguida da limitação da liberdade dessa vítima, já está consumado o crime. O crime já se consumou. Ok? Então, não há necessidade, no 159 e no 158, parágrafo 3º, de que a vítima efetue, de que a vítima realize o comportamento desejado pelo agente. Basta simplesmente a limitação da liberdade dessa vítima para que o crime esteja consumado. Então, esse é o momento aqui, consumativo da extorsão mediante sequestro. Aqui, ó. Isso aqui, de vez em quando, a gente tem notícia disso. Da vítima que simula o próprio sequestro, inventa que foi sequestrada, entra em contato com a família, pede resgate. E aí? Se a vítima simula o próprio sequestro, com a intenção de pedir um resgate, que crime que ela pratica? Vamos ver aqui, tem uma reportagem também, até um tanto quanto engraçada, de um caso dessa natureza. História agora. É uma investigação de sequestro. A vítima é uma professora. Investigação de sequestro. Uma professora foi sequestrada. Daiane de Souza, 25 anos, é professora. Mostra a Daiane aqui para mim. Essa aqui é a professora, Daiane. A cidade é Sobral, Ceará. Estado do Ceará. Ela saiu para trabalhar numa terça-feira e não voltou mais. Na madrugada de quarta, a família da professora recebe um áudio no WhatsApp. Seria o sequestrador pedindo o resgate, pedindo R$2.000 para soltar a professora. Na sequência, a professora aparece chorando. A professora aparece chorando. Tem o áudio aí? Vamos ver, solta. Oi, meu irmão, é o seguinte, nós estamos com a gata aqui, ó, maluco. Nós quer R$2.000 pra soltar ela. Esse é o sequestrador. Aqui, é nós que manda. Ela tá aqui com nós pegamos o dinheiro dela e nós quer R$2.000. Aí, 24 horas pra soltar a gata. Eu também. Tô arranjando esse dinheiro. Porque quando eu sair daqui eu vou pagando aos pouquinhos. Calma. Mas tu consegue arranjar. Agora para. A polícia estranhou esse áudio. A polícia começou a fazer uma investigação. Solta o áudio de novo para mim, por favor, Claudinha. Resolveu aprofundar a investigação. Nós estamos com a gata aqui, ó, mano. A polícia descobriu que esse áudio é a própria professora falando. Aqui é o... Nós que manda. Ela tá aqui com nós pegamos o dinheiro dela e nós quer R$2.000. Aí, 24 horas pra soltar a gata. Eu também. Tô arranjando esse dinheiro. É a mesma voz. Quando eu sair daqui eu vou pagando aos Ela pouquinhos. forjou Calma. o próprio Mas tu sequestro. consegue arranjar. Agora vocês vão entender. Você sabe por que ela fez isso? Ela já confessou. Daiane, aí vem o drama agora. Eu até postei agora no Instagram. Já tá lá, Jamal? Já tá lá nas nossas redes sociais da Record? Do Balanço? Ela fez isso porque ela falou que ninguém da família ligava para ela e ela queria chamar um pouco a atenção da família. Por isso que ela pediu só R$2.000. Ela é professora, ela tem salário, ela tem dinheiro. Ela
pediu ajuda para um amigo, que inclusive chama Michel Platini, o amigo dela. O nome até de um jogador da seleção francesa. A dupla vai responder por crime de extorsão e pode pegar até 10 anos de prisão. Eles vão responder em liberdade, mas vão responder e podem ser condenados. Olha as fotos que ela mandou. Ó. Ela ainda mandou essas fotos. Esse é o Michel Platini? Não parece nada com o jogador, né? Mas olha, a Daiane, ela fez isso porque disse que a família não ligava para ela, como se ela não existisse, como se ela não fizesse parte da família. Então, hoje, no Dia Internacional da Família, eu faço assim... Olha só, a vítima carente, né, forjou o próprio sequestro para chamar a atenção da família. Né? Então, a vítima que forja o próprio sequestro responde pelo crime de extorsão. Aí basta analisar se é extorsão consumada ou se tentativa de extorsão. No exemplo, tentativa de extorsão. Né? Não chegou os familiares não chegaram a fazer o depósito, a tentar realizar o pagamento do resgate. Né? Então, responde por tentativa de extorsão a vítima que forja o próprio sequestro. Bom, para a gente finalizar aqui, ó, o último crime, que é a chamada extorsão indireta. Que de extorsão tem muito pouca coisa, tem só o nome de extorsão. Né? Extorsão indireta. Então, o artigo 160, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém. Esse abuso pode ser a situação financeira, né, o desespero para conseguir algum empréstimo. Documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Note que aqui, ó, na extorsão indireta, só tem o nome de extorsão, não existe aqui a figura da violência ou da grave ameaça. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tá, vamos entender isso. Imagina o seguinte. Imagina que você vai pedir dinheiro para o agiota e o agiota fala assim, ó, te empresto o dinheiro. Estou precisando de 5 emprestado aí, eu vou te emprestar. Mas você vai assinar uma confissão da prática de um crime de estupro. Só te empresto com isso. Se você não me pagar, eu vou pegar essa carta de próprio punho, assinada por você, confessando a prática de um estupro, e vou representar lá na delegacia. Vou entregar isso para o delegado. Então, ou você me paga a dívida que está me devendo, ou então você vai responder por um crime de estupro. Só te empresto dinheiro se você assinar aí uma confissão de um crime de estupro, que, lógico, não foi praticado. Então, se há essa exigência, a consumação não é de crime de extorsão própria, né, do 158. É o crime de extorsão indireta do 160, né, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Aí existe uma discussão muito grande, nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas, se a pessoa exigisse um cheque pré-datado ou pós-datado e que fosse sem fundos. Né? Se eu fizer, por exemplo, se eu assinar um cheque agora, pós-datado para daqui 30 dias, no valor de R$1.000, esse cheque é sem fundos. Daqui 30 dias não vai ter dinheiro lá na minha conta, então esse cheque é sem fundo. Se, vamos pegar o exemplo dos 5.000, vou lá no agiota e falo assim, olha, estou precisando de 5 emprestado. Aí ele vem para mim, olha, quanto tempo que você me paga? Eu te pago em 90 dias. Eu vou te pagar abril, maio, junho. Vou te pagar no dia 25 de junho de 2021. Então, assina para mim agora um cheque seu e predata ele para o dia 25 de junho de 2021. Aí eu poderia falar assim, olha, o agiota incorreu no crime de extorsão indireta
porque ele exigiu que eu emitisse um cheque sem fundos para ele, e aí ele está incorrendo no crime de extorsão indireta. Só que por que a jurisprudência não tem admitido esse entendimento, não tem admitido a tipificação do crime de extorsão indireta nessa hipótese com cheque pré ou pós-datado, como você querer chamar? Porque a jurisprudência tem entendido que a emissão de cheque pré ou pós-datado sem fundos não configura o crime de estelionato mediante a emissão de cheque sem fundos. Isso aqui é assunto para as próximas aulas. Por que o cheque pré ou pós-datado que volta sem fundos, por que ele não configura o crime de estelionato mediante a emissão de cheque sem fundos? Beleza? Então, se caso cair numa questão objetiva te perguntando, olha, a exigência da emissão de um cheque pré-datado sem fundos configura o crime de extorsão indireta? Não, o fato é atípico, certo? Mas, por exemplo, a exigência de assinar uma carta de próprio punho confessando a prática de um crime que não foi praticado, aí sim configuraria esse crime de extorsão indireta. Beleza? Bom, então hoje, né, nós finalizamos aí os 158, 159 e 160 do Código Penal. A intenção nossa, na próxima aula, eu não sei ainda como está o calendário, deixa eu fazer o corte aqui na nossa aula.